abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês um tema bem bacana. Eu tô a fim de trocar essa ideia com vocês há bastante tempo, apesar dele ter poucos jogos aí. Já fiz um vídeo aqui no canal recentemente falando sobre ele, mas agora eu quero conversar o seguinte. Eu quero falar sobre o lateral direito Vitinho. É um tema um pouco polêmico, mas eu estava com vontade de trazer esse assunto aqui. Só que eu quero conversar o quê sobre o Vitinho? Envolve o Luiz Henrique. Um tá atrapalhando o outro. Como é que tá aí o Vitinho e o Luiz Henrique pelo lado direito de campo do Botafogo? Estão se entendendo? Estão gostando do Vitinho junto com o Luiz Henrique? Tá acontecendo alguma coisa de errado que precisa melhorar? Porque eu tô vendo uma galera falar o seguinte, né? Não, o Vitinho é muito ofensivo. O Vitinho tá tirando espaço do Luiz Henrique. O Vitinho tá atrapalhando o Luiz Henrique. O Damian Soares era melhor. O Ponte era para estar jogando. O Vitinho é ruim, o Vitinho é fraco. Quero conversar com vocês sobre isso. Sobre Vitinho e Luiz Henrique. Vou trazer aqui os meus pontos de vista em relação a essa situação, se está atrapalhando, se eles estão se entendendo bem, o que está acontecendo pelo lado direito de campo do Botafogo. E também quero falar, claro, sobre Campeonato Brasileiro. A gente vai entrar no clima, porque amanhã tem Botafogo e Bragantino, 7 horas da noite, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo. Mas eu já pergunto a vocês gostam de polêmica, vocês gostam de treta? Vitinho tá atrapalhando o Luiz Henrique? Luiz Henrique atrapalha o Vitinho? Tá acontecendo? Porque é muita crítica ao Vitinho e ontem ele jogou bem, deu assistência. Eu quero trocar realmente essa ideia com vocês. Mas antes, agradecer 41 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado, inscreva-se, deixa o like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Deixa eu mandar os abraços aqui, lembrando que sempre nos conteúdos aqui, 6 horas da manhã, eu mando 2 abraços para a galera que está acompanhando. E os abraços de hoje vai para o Wanderson Pereira, dos Estados Unidos, e o Rafael Paula, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Só botafoguenses apaixonados, feras brabas, criadas em cativeiros. Quiser um abraço, deixa aqui nos comentários seu nome e sua cidade. Nos próximos vídeos aí eu vou dando moral para cada um de vocês. Olha, primeiro, antes de eu falar do Vitinho, do Luiz Henrique, vai ficar para a segunda parte do vídeo. Tá faltando entrosamento, que tá faltando adaptação, vamos trocar essa ideia. Mas eu quero falar sobre Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Botafogo e Bragantino, sábado, 7 horas da noite, jogo fora de casa. A torcida do Botafogo já esgotou todos os ingressos do setor visitante. Então, o setor visitante lá no estádio do Bragantino vai estar lotado de botafoguense, todos os ingressos vendidos. O Botafogo, né, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Para a galera que fala, tem sempre um engraçadinho outro aí, né? Torcedor rival. O Botafogo só joga no tapetinho. O tapetinho favorece o Botafogo. Você tem que falar para essa pessoa o seguinte: o Botafogo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. São 15 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, tá bom? E assim, ontem, vocês estão vendo na imagem, ontem os jogadores já trabalharam ali, não tiveram descanso. Os jogadores titulares fizeram um trabalho à parte. Os jogadores titulares, né, do jogo contra o Peñarol pela Libertadores fizeram um trabalho à parte. E a galera que não foi titular contra o Peñarol treinaram, foram a campo, debaixo de chuva, como vocês podem ver nessa imagem aí, ontem no CT Lunier. O Botafogo não tem desfalques. O Botafogo não tem desfalques por suspensão para o jogo de amanhã contra o Bragantino. Então o Botafogo poderá colocar força máxima e tem expectativa também das voltas ali, talvez
Júnior Santos, Jefinho, será que serão relacionados para essa partida de amanhã? E tem esse debate, né? Poupar ou colocar força máxima todos os titulares? Cara, eu tô cansado de dizer aqui no canal, eu não pouparia ninguém, principalmente porque a Libertadores, o Botafogo ganhou de 5-0 do Peñarol, jogo de ida. Na quarta-feira que vem já é um jogo mais tranquilo no Uruguai, você pode poupar alguns jogadores, principalmente os pendurados contra o Peñarol. Então amanhã para mim é força máxima, claro. Isso depende da fisiologia, do departamento médico, você tem que fazer exames, conversar com os atletas, para ver, né, se poderão mesmo entrar em campo sem risco de lesão. Podendo jogar, à disposição, é força máxima amanhã contra o Bragantino, porque o Botafogo só está 1 ponto do Palmeiras, que vai entrar em campo antes, tá bom? O Palmeiras joga amanhã também, sábado, só que o Palmeiras vai jogar antes do Botafogo. O Palmeiras vai jogar 4h30 da tarde contra o Fortaleza em São Paulo, o confronto do segundo e terceiro colocado. Então a gente já vai entrar em campo 7 horas da noite contra o Bragantino, sabendo o resultado de Palmeiras e Fortaleza. Se o Palmeiras ganhar, né, ou até mesmo empatar, momentaneamente vai assumir a liderança, porque tem um saldo de gols ali melhor do que o do Botafogo. Então o Palmeiras empatando e o Palmeiras ganhando, o Palmeiras assume a liderança até o jogo do Botafogo contra o Bragantino. Então nada de poupar, força máxima, porque eu quero ganhar esse campeonato brasileiro também. Apita o jogo amanhã lá em Bragança Paulista, o árbitro Anderson Daronco, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. O Daronco, antes que você reclame, já apitou nessa temporada 3 jogos do Botafogo e 3 vitórias do Botafogo. Contra o Corinthians no primeiro e segundo turno, 1-0, 2-1. E ele apitou também Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, 1-0 Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então o Daronco, 3 jogos nessa temporada, o Botafogo ganhou os 3. Ele será o árbitro dessa partida amanhã. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Eu quero conversar com vocês sobre o Vitinho, o Luiz Henrique, se eles estão se entendendo pelo lado direito de campo do Botafogo. Quero trocar uma ideia, dar o meu ponto de vista, a opinião de vocês aqui nos comentários também. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar. Peço pra vocês aquela moral. Compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, eu quero conversar com vocês o seguinte, sobre Vitinho, lateral direito, e o Luiz Henrique, ponta direita do Botafogo. Os dois jogam no mesmo lado de campo, e eu vejo alguns comentários de alguns torcedores relacionado a esses jogadores. Por exemplo, eu vejo alguns torcedores dizendo, não, o Ponte estava jogando bem, o Ponte tinha que ser titular, não sei porque o Vitinho já chegou assumindo a titularidade. Eu vejo alguns torcedores também, não, eu sinto falta do Damian Soares, o Damian Soares era melhor do que o Vitinho. O Vitinho, ele é muito ofensivo, tá atrapalhando o Luiz Henrique, tá tirando espaço do nosso ponta. Tá faltando entrosamento, tá faltando adaptação, o Vitinho é fraco, tá perdendo muitos gols. E isso é verdade, ele perdeu alguns gols muito importantes. Mas o que eu quero conversar sobre isso, dar meu ponto de vista, o que tá acontecendo? Primeiro, o Vitinho, sempre bom lembrar, acabou de chegar no Botafogo, já chegou como titular, é jovem, só tem 25 anos, saiu do futebol brasileiro muito cedo, estava no futebol inglês, então tá se acostumando aqui no ritmo do futebol brasileiro. São 7 jogos até aqui, uma assistência que ele deu contra o Peñarol. Até agora, se a gente pegar erros defensivos, me fala um erro defensivo lá atrás do Vitinho. Nenhum. Então a gente começa o assunto por aí, porque a galera fala, não, ele perde muitos gols. Concordo, ele não pode perder os gols, mas ele também não tem obrigação de ficar fazendo gols, porque ele é lateral. A gente tem que cobrar isso dos nossos atacantes. Então, ele sendo lateral, pergunto novamente, lá atrás, qual foi o erro defensivo do Vitinho até agora? Nenhum, ele não falhou. Libertadores contra o São Paulo, muito bem, principalmente no jogo no Newton Santos, no Morumbi também muito bem. Contra o Peñarol contra o Peñarol na quarta-feira, jogou muito bem,
não errou nada, jogou muito bem contra o Peñarol, ainda deu uma assistência no jogo. Então, assim, jogos grandes, jogos importantes, Libertadores, ele vem dando conta do recado mesmo, se adaptando ainda ao futebol brasileiro. Tem a questão dos gols perdidos, como eu disse, não tem que perder, tem que fazer, mas também não dá pra gente ficar cobrando muito aqui, porque ele é lateral, e lateral, meu irmão, não tem obrigação, meu irmão. A obrigação é do atacante. Desculpa quem não concorda, mas na minha visão a gente tem que cobrar isso dos nossos atacantes. Agora, o que está acontecendo? Eu tenho percebido e visto, e isso aqui a gente tem que colocar um pouco na conta, um pouco não. Isso aqui é o técnico do Botafogo, Arthur Jorge. O que ele está fazendo? E eu acho que ele está fazendo errado com o Vitinho em determinados momentos. Ele está colocando o Vitinho como um ponta. Ele está espetando muito o Vitinho na ponta. E o Vitinho, ele é um lateral direito, que ele é aquele cara do arranque. O Vitinho é aquele cara da força, um elemento surpresa. Então, o Arthur Jorge, isso eu tenho certeza que é o técnico que está fazendo, está segurando o volante do Botafogo, por exemplo, contra o Peñarol, quarta-feira no primeiro tempo. O Marlon Freitas ficou muito preso, e ele colocou o Vitinho como um ponta. Só que nesse esquema do Botafogo a gente não estava jogando assim, estava dando certo. E ele não tem por que mudar. Porque o Vitinho como ponta, espetado, não vai dar certo. Porque o Vitinho, como eu disse, ele é um lateral direito do arranque, na força. Ele é um elemento surpresa. Ele não é aquele cara que vai conseguir criar jogadas, dar um drible, um toque rápido, um toque certo, então aquele toque curto, perdão. O Vitinho não tem essa qualidade de driblar, de fazer um toque curto. Ele não é esse cara, ele é o cara do arranque, da explosão, da força. Então, o que eu acho que o Arthur Jorge tem que fazer? Ele tem que segurar o Vitinho, como ele fez no segundo tempo contra o Peñarol. Ele segurou o Vitinho, liberou o Marlon Freitas no segundo tempo. O Marlon Freitas se aproximou do Luiz Henrique, e o jogo fluiu, porque o Vitinho, cara, ele tem que jogar, e ele sabe fazer, como o Damian Soares jogava no Botafogo. O Damian Soares, se a gente pegar, quase não passava do meio campo, e quando o Damian Soares subia, ele só subia na boa. Então, cara, o Vitinho, ele sabe fazer isso também. O Vitinho, cara, tu pode segurar ele um pouco atrás e falar pro Vitinho, tu só sobe na boa, porque ele tem fôlego para isso. O Vitinho tem fôlego para dar uma segurada, e ele tem fôlego também para ir no ataque na boa, porque o Luiz Henrique, ele fica muito restrito no espaço quando o Vitinho está espetado muito na ponta. Isso acaba que o Luiz Henrique fica muito restrito, e eu não gosto quando isso acontece. Eu gosto quando o Vitinho dá uma segurada lá atrás e acaba ali dando a ponta, dando espaço para o Luiz Henrique jogar. O Vitinho é elemento surpresa, o Vitinho é explosão. Deixa, cara, segura lá atrás um pouco, deixa o Luiz Henrique abrir, e aí você passa por dentro ou passa por fora. O Vitinho vai saber fazer ultrapassagem no momento certo, porque quando o Luiz Henrique abrir, o Vitinho vai ter duas opções, ou passar por dentro ou passar por fora. E ele é o cara do arranque, ele é o cara da força, da explosão. Então, isso aí é muito na conta do técnico Arthur Jorge. Ele está espetando muito o Vitinho aberto, e isso está fazendo o Luiz Henrique ficar restrito. É por isso que muita gente fala, não, o Vitinho está tirando espaço do Luiz Henrique, não está dando certo os dois jogarem juntos. Cara, eu acho que a gente não pode limitar o espaço do Luiz Henrique. Eu acho que a gente limitar o espaço do Luiz Henrique, eu acho isso um erro. Porque o Luiz Henrique, ele tem que pegar essa bola de frente pro lance, que ele vai criar, ele joga muito, é craque. Então você espetando o Vitinho na ponta, você está limitando o espaço do Luiz Henrique. E isso é o técnico Arthur Jorge, porque ele vem fazendo isso no primeiro tempo contra o Peñarol, ele fez isso, no segundo tempo ele mudou. No segundo tempo ele segura o Vitinho lá atrás, libera o Marlon Freitas, e você não limita o espaço do Luiz Henrique. Então, e quando o Vitinho subiu na boa, fez a ultrapassagem, no segundo tempo ele deu assistência no jogo contra o Peñarol. Então, ele
Não precisa ficar grudado lá na linha de fundo, Vitinho. Eu acho que dá para dar uma segurada, ele fazer a função do Damian, que eu tenho certeza que a coisa vai fluir melhor. Se você chegou até aqui, muito obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa sexta-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde. Eu tô de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.